fui tentar proteger o jogador, o Endrick. Na verdade, tava protegendo o Neymar. E pra proteger o Neymar, ele foi dar porrada no Endrick. E se deu muito mal, porque o Endrick tava metendo gol aberto. E graças a Deus tá na seleção brasileira. Porque se tem alguém que tem faro de gol na sua seleção, é o Endrick. Casemiro tentou se explicar e a mídia não aceitou. O capitão da seleção brasileira concedeu entrevista coletiva na Granja Comari e disse que ficou chateado com a repercussão das suas palavras sobre o Endrick. Alegou que só queria proteger o garoto, tirar a pressão dos ombros de um jogador que ainda vai jogar 3 ou 4 Copas do Mundo. Mas os jornalistas foram diretos. Casemiro deu entrevistas a vida inteira, sabe muito bem o que faz quando abre a boca. E na tentativa de proteger o Neymar, foi lá e deu uma porrada no Endrick, que de quebra estava metendo gol a rodo no Lyon. A crítica foi clara. Um líder experiente como Casemiro não pode se expressar dessa forma. Se a maioria das pessoas entendeu que ele estava excluindo o Endrick da panela, o erro é dele, não de quem interpretou. E tem mais, se o Endrick está entre os 26 convocados para a Copa do Mundo, ele vai receber pressão sim. Não tem como proteger alguém que está na elite do futebol mundial. Casemiro errou ou foi injustiçado? Comenta aqui. Se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo com as melhores notícias do mundo da bola. Ativa o sininho e não perde nada. Bora lá! A gente está ao vivo aqui na Rádio Jovem Pan, tanto que nesses últimos 2 amistosos contra a França e Croácia, jogadores que agarraram a oportunidade, aí eu coloco o Endrick e o Danilo do Botafogo, não do Flamengo. Eu acho que ali eles aproveitaram a chance, né, e foram convocados pelo Carlo Ancelotti. E a gente tem, falando em Endrick e falando também dessas entrevistas de jogador, o Casemiro deu aquela entrevista falando do Endrick, que não pegou bem, dizendo que o Endrick ainda não era do grupo da seleção brasileira. E agora o Casemiro foi questionado sobre o assunto. O Casemiro concedeu a entrevista coletiva mais cedo. O Casemiro fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Bom, fiquei bastante chateado, principalmente do momento que eu fui tentar proteger o jogador, o Endrick. Fui tentar não colocar um peso nele numa Copa do Mundo, principalmente que o Endrick é um jogador que vai jogar 3, 4 Copas do Mundo, então a gente não pode colocar um peso de uma Copa do Mundo. Acho que a gente tem que deixar o Endrick solto, principalmente que ele já demonstrou que é um grande jogador e para mim demonstrou no jogo contra a Croácia que tem muita estrela e acabou salvando nós naquele jogo. E a questão foi só de protagonismo, que existe outros jogadores que estão à frente e tem que assumir esse protagonismo. E esses jogadores, Ryan, Endrick, esses jogadores têm que jogar mais solto e quando entrar no jogo, ou de titular, ou entrar no decorrer do jogo, faça igual fez no jogo contra a Croácia e resolva para nós sem essa pressão. Existem outros jogadores que têm que assumir esse protagonismo. A questão dos cortes, afinal, acontece e a gente sabe que rede social acaba acontecendo essas coisas, mas eu apenas fui proteger e continuo pensando que nós, jogadores mais experientes, temos que proteger isso pela grandeza da competição, e principalmente o Endrick, que é um jogador que vai jogar mais 3 Copas do Mundo no mínimo, que já demonstrou para todo mundo que tem muita estrela e demonstrou isso contra a Croácia. Voltando à Granja Comari, Teresópolis, com Rodrigo Viga, com Vitor Boni, ouvimos o Casemiro, Brasil que treinou na manhã desta quinta-feira, Boni e Viga. E tem essa questão que envolve o Casemiro e o Endrick agora se encontrando na seleção, depois da entrevista do Casemiro. Arestas aparadas aí entre Endrick e Casemiro? Pedro, quem tem boca, né, Boni? Fala o que quer, inclusive besteira pra não dizer merda. Porque pra proteger o Neymar, ele foi falar mal do moleque. É fácil falar mal de moleque. É fácil de quem tá chegando, quem é novato, sabe? Porque não faz parte do tempero da panela. Na verdade, tava protegendo o Neymar. E pra proteger o Neymar, ele foi dar porrada no Endrick. E se deu muito mal, porque o Endrick tava metendo gol aberto. E graças a Deus tá na seleção brasileira. Porque se tem alguém que tem faro de gol na sua seleção, é o Endrick. Ou tu vai apostar no Igor Thiago pra ser a solução da seleção brasileira. Como não seria o Pedro, como não seria o João Pedro, não seria qualquer outro. Meu caro Pedro, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Por que eu fico dizendo? Que vai fazer turismo no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Porra, é uma seleção que tem muito não tem o Boni. Não tem o quem? Um goleiro. Sabe quem é o goleiro da seleção brasileira?
Ele chamou o Everton porque falou assim, vai dar cagada, vou botar o Everton no gol, porque um não treina há 3 meses, o outro tá quase banido lá da Turquia. Então vou trazer quem já foi campeão olímpico, que tem experiência em seleção brasileira, e é um goleiro seguro. Outros não tem. Não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo. Não tem um cabeça de área mais jovem. Estamos apelando de novo pro Casemiro, que é um baita de um jogador, mas já tá saindo da Inglaterra. Você acha que ele tá saindo da Inglaterra atrás do dinheiro ou porque a Inglaterra empurrou ele também lá pra um outro clube? Porque sabe que já não é mais o mesmo Casemiro do passado. Então não me chama de otário, entendeu? Não tem um meio armador, não tem um apoiador, não tem um centroavante. Então é muito não tenho pra você ficar apostando numa seleção brasileira. Por isso que eu digo, o Neymar tá aí, tá, por questões capitalistas, comerciais e muito mais econômicas e financeiras, mas mais do que isso. Porque tem uma porrada de incompetente aí no futebol brasileiro, seja aqui ou lá fora, que não foi capaz de suprir todas essas carências da seleção brasileira. É no gol, é na lateral direita, é na lateral esquerda, é na cabeça de área, é no meio de campo, é na centroavância. Porra, não me chama de bobo, não. Casemiro, você tem todo o direito de falar o que você quiser, a boca é sua. Agora, se você tem dignidade, eu tenho certeza que você tem, você já bateu nas costas do Endrick, tentou explicar, me expressei mal, falei besteira, queria blindar, queria proteger o Neymar, queria trazer o Neymar para o nosso ambiente e acabei falando indiscriminadamente e de forma indelicada sobre você. Ainda bem que o Endrick está na seleção. E se ele é fora da panela, ótimo, que eu odeio panelinha. Quem já viveu fora da panela sabe o que é estar fora do grupinho. Não, e até tentando fazer um contraponto, pensando que podemos dar um voto de confiança para o Casemiro, que, de fato, quis proteger o Endrick, tirar a pressão dos ombros de um jovem jogador. Beleza, pode ter sido essa a intenção mesmo. Mas a gente está falando de um jogador que é um dos líderes da seleção brasileira, um jogador experiente, com uma carreira muito vencedora, uma carreira muito longa por Real Madrid, por Manchester United, com uma série de conquistas, importante nessas conquistas, e que deveria saber se expressar melhor. Essa entrevista já deu o Casemiro na vida, Boni? Eu conheci o Casemiro moleque pelo São Paulo, jogando como volante no São Paulo. Em São Januário eu virei pra ele e falei, cara, você vai ser o volante da seleção brasileira. Ele deu aquele sorriso meio tímido de quem tava começando. Quantas entrevistas ele deu de lá pra cá, por onde ele passou. Então ele sabia muito bem o que ele queria dizer. Exatamente. Então, para mim, a crítica fica essa. Tudo bem, pode ter sido essa a intenção, mas o cara, como um líder da seleção brasileira, deveria saber se expressar melhor. E se muita gente entendeu nesse sentido de que estava excluindo o Endrick, que talvez ele não fizesse parte dessa suposta ou tal panela, entre muitas aspas, é porque, de fato, talvez ele não tenha se expressado corretamente. E é claro que é um jovem jogador, o Endrick, é um garoto que ainda tem muito por evoluir, muito por aprender, muito por crescer e será um protagonista da seleção brasileira naturalmente, mas se você é um dos 26 convocados para a seleção, se você é cotado para estar na seleção brasileira, está entre os melhores jogadores do futebol brasileiro, cara, você tem uma responsabilidade grande. Naturalmente. Capitão do time, tu é o capitão do time. Mas tô falando do Endrick. Beleza. Pode não ser o protagonista nesse momento da seleção brasileira, mas se tá entre os 26, se tá cotado para estar entre os 26, como era o momento da entrevista, vai receber uma pressão grande nos ombros. Então não tem como você tirar essa responsabilidade do Endrick. Se o cara tá entre os convocados, se o cara é uma possibilidade de fazer parte da seleção brasileira, ele naturalmente vai receber uma pressão. Porque não adianta. Se perder a Copa do Mundo, se o Endrick entrar, jogar 15 minutos mal, ninguém vai olhar para a idade dele e falar, tem 19 anos, tá começando. Todo mundo vai bater. Todo mundo vai acabar criticando se ele tiver uma participação negativa. Porque são os ônus de estar numa seleção brasileira. O bônus é você estar nos holofotes, é você fazer parte da elite do futebol mundial, você fazer parte da experiência de disputar uma Copa do Mundo. E o ônus é, se for mal, vai ser cobrado. Então, tudo bem, o Casemiro talvez ter tido essa intenção de protegê-lo, mas se expressa muito mal e nessa tentativa de fazer algo que talvez não fosse necessário ser feito agora, acaba expondo o moleque. Essa é a grande verdade. O Casemiro expôs o Endrick porque a interpretação da maioria das pessoas foi nesse sentido negativo. Então não adianta, acho que o Casemiro chegar na coletiva e falar que foram injustos com ele por conta de cortes ou porque ele quis dizer uma coisa e entender outra, porque nessa situação, para mim, o erro é do Casemiro. Ele tá passando pano pra ele mesmo. Ele sabe a cagada que ele fez.